Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje, como faço todas as manhãs, estava lendo jornais, vendo os noticiários, e na primeira página do Globo, saiu a chamada para uma matéria, uma favela no quintal dos jogos. Uma matéria que está na página 8, falando sobre a Vila Autódromo. A favela resiste. Vizinha ao Parque Olímpico, a favela resiste. Apesar de indenizações milionárias, a prefeitura não consegue acabar com a Vila Autódromo. O foco central da matéria é dizer que a prefeitura, apesar de já ter gasto 95 milhões de reais pagando indenizações para 116 famílias na Vila Autódromo, que apesar disso, 170 famílias ainda se recusam a sair da comunidade. E aí tem aqui uma fala do prefeito Eduardo Paes, nessa matéria, reclamando dessas indenizações milionárias. Foram 33 pessoas que receberam indenizações acima de R$1 milhão. E aí o prefeito questiona e diz, que em determinado momento veio um bando de ONGs, de organismos internacionais, de partido político e da Defensoria Pública defender esses caras. E aí está o resultado: pessoas que não precisam recebendo fortunas para desocupar uma área pública. A demagogia impera. Concordo com o senhor prefeito que a demagogia impera, mas discordo de qual lado está vindo a demagogia. Primeira ausência, grande ausência nessa matéria do jornal Globo é a seguinte questão: por que remover a Vila Autódromo? Por que a Vila Autódromo tem que sair de onde está? Não existem argumentos. Aliás, existem, são tão frágeis que eles mudam. Cada ano, a cada mês, a cada entrevista, os argumentos para remover os moradores da Vila Autódromo mudam. Nós nunca fizemos política para defender indenizações milionárias para 33 pessoas oriundas da Vila Autódromo. Nós lutamos para que as pessoas não sejam removidas da Vila Autódromo, para que não seja gasto nenhum centavo do dinheiro público fazendo indenizações. A nossa luta há anos, junto com a comunidade da Vila Autódromo, é pela reurbanização da Vila Autódromo. Inclusive, defendi aqui já nessa tribuna, mais de uma vez, a realização de um projeto oriundo de um convênio entre os moradores da Vila Autódromo, a UFRJ e a UF, um projeto de reurbanização que, sem remover nenhuma família, resolveria todos os problemas ambientais e urbanísticos da Vila Autódromo ao custo de 13 milhões de reais. O prefeito está reclamando porque a nossa luta em defesa da Vila Autódromo fez ele gastar 95 milhões de reais em indenizações, em 55 milhões de indenizações milionárias, para 33 pessoas, mas nós lutamos o tempo todo aqui para que a prefeitura gastasse 13 milhões sem indenizar ninguém, fazendo a reurbanização. O problema da Vila Autódromo, digo e repito, é um problema de demofobia, é medo do povo, é ódio do povo. Não querem uma comunidade pobre do lado do condomínio que será vendido depois das Olimpíadas. Todo mundo não sabe disso? O Parque Olímpico, depois das Olimpíadas, vira um empreendimento imobiliário. E querem e gastam milhões, quase 100 milhões de reais do dinheiro público em indenizações que tem como objetivo valorizar os imóveis que serão vendidos. Tem nada a ver com o meio ambiente, com qualidade de vida das pessoas, com necessidades urbanísticas. Tem a ver com gastar o dinheiro público
para atender aos interesses da especulação imobiliária. O prefeito Eduardo Paes devia estar chateado com a especulação imobiliária que o obriga a gastar esse valor em indenizações, prejudicando a vida das pessoas. Inclusive, igual o governador Sérgio Cabral, que eu reclamei aqui, que o governador Sérgio Cabral optou por remover o Museu do Índio. Aí fez aquela briga toda, no final das contas não conseguiu remover o Museu do Índio, está lá o prédio abandonado. E a cidade do Rio de Janeiro perdeu a oportunidade de, gastando pouco em relação ao que se foi gasto com a Copa do Mundo, de, ao receber os turistas, ter do lado do Maracanã o Museu do Índio, para mostrar a nossa cultura, para tirar onda. Olha só como é que eu sou um bom governador, aproveitei a Copa do Mundo para investir na cultura dos povos originários, para investir na qualidade de vida dos indígenas, que usariam aquele espaço como centro de referência. Não! A demofobia é tão grande, a submissão aos interesses de meia dúzia de empreiteiros é tão grande, que perde a oportunidade até de capitalizar politicamente de forma positiva o investimento no Museu do Índio. A mesma coisa agora. Imaginem se o caminho escolhido pelo prefeito Eduardo Paes fosse o seguinte: não, vamos aproveitar as Olimpíadas, vamos pegar uma merreca, 13 milhões de reais, investir naquela comunidade, e aí quando os turistas chegarem, eu ainda posso fazer um tour ali, olha só como é que nós aproveitamos as Olimpíadas para melhorar a qualidade de vida do povo do Rio de Janeiro. Mas não, a maldição do Pereira Passos, acho que eu vou começar a chamar assim, a maldição do Pereira Passos, a construção dessa cidade apartada, a construção dessa lógica de que quando os bairros dos ricos se expandem, os pobres têm que se mudar, têm que ir para longe. Essa lógica, ela predomina de uma maneira nefasta na nossa política. E aí nós vemos o poder público gastar 90 milhões de reais para indenizar pessoas que não queriam se mudar, mesmo os que receberam indenizações milionárias, segundo essa matéria, preferiam ficar na Vila Autódromo. Eles teriam gasto quase 10% do que foi gasto apenas com as indenizações, ia resolver o problema daquelas pessoas, ia resolver os problemas ambientais que tem na área, e ainda ia poder passar a mensagem de que nós, da oposição, estamos mentindo quando dizemos que a Copa do Mundo e as Olimpíadas são, no final das contas, uma oportunidade de negócios. Me desminta, senhor prefeito. Prove para o povo do Rio de Janeiro que o senhor está interessado em utilizar as Olimpíadas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Eu preferia ser desmentido, mas infelizmente a realidade é bem outra. É bem outra. O prefeito Eduardo Paes faltou ao respeito nessa declaração. Fez acusação falsa, como se nós estivéssemos defendendo os interesses daqueles, né, que receberam as indenizações milionárias. Aliás, só para lembrar, a bancada do PSOL já fez um requerimento de uma inspeção extraordinária do Tribunal de Contas na questão das indenizações milionárias da Vila Autódromo. Aliás, só chamar a atenção para uma coisa: não é novidade, não é só na Vila Autódromo, essa tática de chegar numa comunidade, dividir a comunidade, escolher um pequeno grupo, dar dinheiro, dar benefícios, faz com que quebre a unidade das comunidades. Então não é só na Vila Autódromo que um pequeno grupo é selecionado para ser beneficiado, aceitar sair e poder fazer com que a resistência diminua. Mas o prefeito, ele chamou as ONGs, os partidos políticos e a Defensoria Pública de bando. E aí eu queria registrar aqui a nota do doutor André Castro, do dia de hoje, defensor-geral do Estado do Rio de Janeiro, repudiando as declarações do prefeito, não apenas pelo desrespeito com as instituições, inclusive com a Defensoria Pública, mas também esclarecendo esses fatos. Os direitos, a Defensoria Pública se envolve na luta dos moradores
da Vila Autódromo, porque lá tem muitos moradores carentes que não têm condições de se defender. A atuação da Defensoria Pública nunca foi no sentido de garantir indenizações milionárias para ninguém, mas de garantir os direitos daquela população e de garantir que os recursos públicos da nossa cidade não sejam desperdiçados em obras que têm como único objetivo fazer a valorização da especulação imobiliária. Então, mais uma vez, repudio a posição do jornal Globo, que, aliás, está cada vez com mais frequência utilizando as páginas dos seus jornais para defender as ações demofóbicas do nosso prefeito, defender a política de remoção de moradores carentes para áreas em que há interesse da especulação imobiliária em valorizar. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.